gente está aqui no Catedral Cast. Mais uma vez, você já está me vendo aqui pela segunda vez, não é o Pastor Guto. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o que é preciso para viver os planos de Deus. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, super famosa aqui na igreja, a Rayane. Até parece. Oi, gente. Meu nome é Rayane, não sei se todo mundo me conhece. Hoje eu tô na igreja, acho que vai fazer uns 6 anos. E tem sido muito bom participar dessa família. É muito bom estar aqui. Fala um pouquinho pra gente de você, o que você faz, qual área que você trabalha, o que você faz na igreja. Então, atualmente, minha área profissional tá um pouco indefinida. Eu faço faculdade de Direito, mas eu trabalho numa área completamente diferente, que é de social media. E aqui na igreja eu lidero 2 células, uma de meninas da minha idade, assim, entre 22 a 28 anos. E a de meninas mais novas fica entre 18 a 20, 21, por aí. E eu sirvo no que tiver que servir. Se precisarem de mim, tô aí. Isso aí. É um desafio, né? Liderar meninas dessa idade, né, Rai? Acho que esse tema que a gente vai falar tem muito a ver com... Principalmente com essa galera da juventude mesmo, né? Tipo, a gente tem muito questionamento nesse sentido, né? De como que eu vivo os planos de Deus na minha vida e o que eu preciso para viver isso, o que eu não posso ter na minha vida para viver isso, o que eu preciso buscar para viver isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema mesmo. Tu quer falar pra gente um pouquinho do que tu pensa? Eu acho que o que eu mais encontro, assim, até não só nas meninas, mas em mim mesmo, nesse processo de vida cristã, assim, acho que a gente se vê muito incapaz, né? A gente acredita que tem a ver com a gente, né? Então, quando eu penso, tipo, em algo no que eu preciso para viver os propósitos de Deus, acaba que eu olho pra minha vida e penso, nossa, sou muito incapaz para viver algo tão grandioso, assim. E eu acho que, pelo menos para mim, foi muito difícil por conta do meu contexto familiar, do lugar onde eu vim, das Você minhas não cresceu em um lar referências. cristão? A minha família, quando eu nasci, eles, na época que eu era menor, assim, pequena, eles frequentavam a igreja. E aí os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos. E eu não lembro muito, tipo, se a gente continuou indo frequentemente na igreja nessa época. Mas eu lembro que a partir, assim, do início da minha adolescência, o meu pai me levava às vezes. E eles eram cristãos, assim, só que não tão praticantes. Então acaba que Tipo não... católico não praticante ou cristão não praticante. Eles iam, assim, me ensinavam muito sobre Deus e tal, sobre a igreja, me levavam, incentivavam, tipo, esse lugar. Mais o meu pai, nessa época, assim. Mas dentro da nossa família acabava que alguns princípios eram deixados de lado, assim. Então, às vezes eu vivia esse conflito também de o que é verdade, sabe? Isso que eu escuto na igreja ou o que eu tô vendo, o que eu tô vivendo dentro da minha casa, assim. Então, a gente não era cristão, mas eu acabei não me desviando desse lugar. Então a Bíblia fala, né? Ensina o caminho a criança qual ele deve andar e ele não se desviará dele. E eu realmente fui, acho que a prova viva desse lugar. Eles me ensinaram, mesmo não vivendo completamente, e eu acabei não saindo desse lugar, porque Deus é bom. Graças a Deus, né? E você é uma bênção aqui na nossa vida, né? Amém. Assim, você é muito especial aqui pra gente. E algumas coisas que acontecem, né, nesse contexto nosso, assim, por exemplo, eu não cresci dentro da igreja também, né? Quando a minha mãe se converteu, eu já estava no processo de transição para adolescência, então até ela se firmar, entender o que ela estava fazendo da vida dela, né? Então eu não cresci na igreja e passei minha juventude toda fora da igreja, né? Ela conseguiu já trazer as minhas irmãs mais novas, mas eu não vivi esse processo de adolescência e juventude dentro da igreja, né? Uhum. E quando eu tive uma experiência com Deus, né? Foi com 24 anos, num encontro com Deus, né? Tive uma experiência mesmo com Ele. E a partir disso eu comecei essa caminhada. Mas enquanto eu estava preparando, assim, né, o que a gente iria conversar, hoje eu fui me lembrando desse meu processo, assim. E eu me lembro que eu entendia que agora eu sou crente. Então, o que eu tenho para fazer da minha vida
esperar Deus me dar um marido e ter filhos e viver uma vida comum, né? A pessoa que não tem essa vivência mesmo com Deus acredita que, quem olha de fora, né? Acredita que esse é só isso, né? E não que isso seja pouco, porque ter uma família é o principal objetivo também. Mas eu não sabia que Deus teria muito mais para mim do que eu imaginava. E eu vivi muitas crises nesse processo, né? Nesse processo de chegar e ver as pessoas vivendo várias coisas e eu não entendia nada, né? Esse processo de ser atraída por Deus e de receber dele as palavras que me direcionavam ao ministério mesmo pastoral. Que pra mim, tipo, era... As pessoas falavam, Rai. Sério, eu ouvia e pensava assim, as pessoas falam isso pra todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo ouve o que eu tô Tudo ouvindo. igual, E eu ia, tipo, deixando, sabe? Até que em algum momento eu fui entendendo que aquilo era real, sabe? E eu me deparei com várias limitações. Eu acho que, mesmo eu não tendo, sei lá, experiências no mundo, assim, igual você, ou ter passado minha juventude longe de Deus, mesmo não vindo desse contexto, eu acho que o que me limitava é porque eu tava dentro da igreja e aí eu via pessoas que nasceram num contexto familiar completamente diferente do meu e tinham bases muito mais avançadas, assim, do que as minhas. Então eles conseguiam ir em lugares com Deus, tipo, muito mais profundos. E eu ficava pensando, cara, eu não consigo fazer isso porque eu vim de um lugar diferente do deles, sabe? Eu não consigo ter esse conhecimento de Deus ou saber que esses propósitos grandes são pra mim também, porque o meu contexto familiar é completamente diferente do deles. Então, acho que pode acontecer também dessas duas formas, né? Mesmo tu não tendo experiências que na tua cabeça, tipo, te limitavam por conta dessas experiências que você viveu antes, na minha me limitavam porque eu acreditava que o meu ponto de origem era a minha família, e na verdade não. Não. Na verdade é quando, assim que você realmente encontra seu pai, que você encontra sua identidade de filha, esse é o seu ponto de origem agora. Agora a sua referência maior é essa, sabe? O Senhor faz tudo novo. Então, se é tudo novo, tipo, do mesmo lugar que essa pessoa tá saindo, você também tá saindo. Sim. É entender de verdade essa coisa de nova criatura, né? Que às vezes a gente fala tanto, mas a gente não entende realmente o que significa isso, né? Na profundidade da nossa vida cristã, né? E aí, como que você fez? Como que você lidou com isso? Eu acho que ainda é um processo, assim, até hoje. Igual eu tava falando, né? Eu sempre estive na igreja, mesmo quando eu tava meio afastada, eu ainda ia um pouco. Mas eu acho que com 15 anos, assim, eu tive uma consciência maior de ter intimidade com Deus, de me relacionar com Ele de verdade. Antes era mais uns princípios que eu seguia que eram muito incutidos dentro de mim, assim, mesmo sem eu perceber. As regras, né? Pode, não pode? É disso que você tá falando? Tipo, acho que não só regras, mas, tipo assim, porque era uma coisa muito mais... Caraca, faz sentido, sabe? Tipo, não era estou cumprindo porque tem que cumprir. Era tipo, eu sei que mentir não faz sentido. Então, tipo, Deus ensina isso e é certo mesmo. Eu entendia que esses princípios não eram só regras, eram coisas que faziam sentido. Só que eram mais... Às vezes eu não fazia eles porque eu acredito que o que muda o nosso comportamento é a gente realmente amar o Senhor. Então, esse amor, assim, por Ele, eu acho que eu ainda não tinha, por ainda não me relacionar com Ele profundamente. E aí, quando eu fiz 15 anos, assim, eu comecei esse processo, assim, eu sinto que foi muito... Não foi nada muito especial, não teve nada... Uma coisa sobrenatural, Deus se revelou pra mim, falou que... Não teve nada? Nada. Não acredito. Foi uma coisa... mais um impulso, assim, tipo... Caramba, não é só isso. Eu acho que é mais. Eu acho que eu preciso ler mais a Bíblia. Eu acho que eu preciso... Foi mais fome mesmo, que eu acredito que o Espírito Santo Jesus te atraiu, foi né? me gerando. Isso também é legal da gente compartilhar, né? Porque todo mundo acha que... Não, eu tenho que ter, tipo, uma mega experiência, assim. Um anjo tem que vir e, né? E para eu entender quem Jesus é e seguir. E às vezes... Na maioria das vezes, eu acredito que não é assim que funciona, né? E a gente padroniza. Exatamente. Né? E vira religião.
até. Às vezes, nem só sobrenatural, mas às vezes é tipo, eu tava num momento muito triste da minha vida, ou eu tava, tipo, Passando caramba, por algo muito... uma aprovação tremenda, assim. E comigo não... óbvio que eu tinha coisas difíceis, assim, que eu passava, mas não foi o motivo que eu quis me achegar, entendeu? O motivo foi mais esse... Algo só o Espírito Santo mesmo, tipo assim, foi gerando no meu coração. E eu fui querendo, tipo... Eu já via coisas erradas em mim, assim. Não eram, tipo, eu não bebia, eu não ficava com pessoas. Mas eram coisas mais profundas do que isso, sabe? Eu me sentia egoísta, eu me sentia orgulhosa. E na real, assim, quando a gente para pra pensar, eu sempre digo isso assim, no meu processo de conversão, eu fui radical, né? Eu tava falando isso com uma menina ontem, eu fui muito radical. Então, tipo, eu bebia e nunca mais bebi. Eu fumava e nunca mais fumei. Eu saía, eu ficava com meninos e nunca mais fiquei. Eu fui muito radical, assim, né? Eu precisava dessa radicalidade para viver o que Deus tinha para mim. Mas, às vezes, não é bem assim. Com cada um é um processo, né? E a gente precisa entender que é mais sobre o coração. Porque às vezes você consegue ser radical naquilo que é exterior, mas o seu coração ainda não foi tocado profundamente e transformado. E aí eu fui entender que era mais difícil esse processo de dentro do que o processo de fora. Tipo, eu parei de fumar, beleza. Mas e quando Deus confrontou meu coração, as minhas angústias, as minhas invejas, as minhas vaidades, os meus egoísmos? Tipo, tinham dias que eu ficava... Eu sou muito ruim, não tem jeito. Cara, isso é muito forte, porque por muito tempo eu via que as pessoas olhavam pra mim por eu não ter tido várias experiências muito absurdas, assim, exterior, sabe? Tipo, essa coisa de beber, de praticar coisas que na visão de todo mundo é errado. Só que eu olhava pra dentro de mim e eu pensava, caraca, mas tem tanta coisa ruim. Tipo assim, isso é tão pouco perto daquilo que eu sei que fere o coração de Deus, sabe? Tipo, eu sei que beber talvez seja ruim porque isso pode te levar a um vício. Eu sei que, enfim, que fumar é uma coisa ruim, que ficar com pessoas também é uma coisa ruim. Mas às vezes, na minha cabeça, assim, tipo, o meu pecado dessa pessoa não era menor, sabe? Igual, sei lá, alguns cristãos, por viverem dentro da igreja, acabam achando que por não terem... Acabam se colocando nesse lugar de superioridade, né? Comigo, tipo assim, foi muito ao contrário, porque eu percebi exatamente isso que você falou, tipo, que essas pessoas conseguiam se livrar disso muito mais fácil do que o meu pecado, tipo, de ser coração, orgulhosa, de ser mentirosa, de ser... Essa desconstrução mesmo ali, né? Tipo, na raiz ali. É difícil, né? E às vezes tem... Não sei se tu compartilha disso, assim. Tem algumas áreas que você acha que tá tranquilo, que você conseguiu. Aí acontece alguma coisa, volta aquilo tudo. Você fala, eu achei que tinha acabado, Jesus, e agora? Mas é muito assim. Muito, muito, muito assim. E até me perdi. Que eu tava contando... não sei mais. A gente vai falando. Eu tava contando de quando eu comecei... De como foi pra mim, né? Tipo, entender isso do Senhor, de que era... De que Ele tinha propósitos pra mim e como que eu viveria isso. E aí, depois desse momento meu de aprofundamento, assim... Eu acho que é um processo que dura até hoje, assim. De eu entender que existe um lugar pra mim no reino. Não por eu ser importante. Não porque eu tenho coisas legais pra serem mostradas. Mas porque se eu sou filha de Deus, eu compartilho de algo do meu pai. E é um prazer pra mim poder fazer isso. Tipo, existe um lugar pra mim como filha, porque isso testemunha daquilo que eu encontrei. Então, eu não posso abrir mão desse lugar e achar que eu não vou ser usada pelo Senhor se isso é do agrado dele, entende? E às vezes eu acho que as pessoas colocam, não sei, talvez o poder de Deus, assim, como se fosse menor do que as nossas limitações mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu colocava Deus nesse lugar de, tipo, você é incrível, você é muito poderoso, você é um Deus, assim, que faz coisas muito tremendas, mas eu sou muito ruim pra você. Tipo, não tem como você me ajudar a ser alguém referência em alguma coisa, ou me usar pra alguma coisa. Tipo assim, como assim? E entra muito essa comparação, né? Tipo, eu me lembro de um momento, assim, que Deus usou uma profeta mesmo pra falar comigo, assim.
sobre isso. Sobre o fato de que eu olhava para as pessoas e eu sempre me comparava com as pessoas que nasceram na igreja. Eu tinha uma crise com Deus por isso. Eu dizia, Deus, por que você deixou eu viver isso tudo? Se tivesse vindo antes, as coisas teriam sido melhores. Foi tanto tempo perdido. Eu tinha uma crise, assim, com Deus em relação a isso. E essa pessoa falou isso comigo, assim, de uma maneira muito firme, sabe? Orando comigo, dizendo sobre as minhas orações. Eu não tenho o que ela tem. Eu não posso fazer. Eu não tenho, eu não sei o que ela sabe. E eu me agarrava muito no conhecimento, né? Porque você pensa, com 24 anos eu não sabia nada de Bíblia. Então eu cheguei tipo, Moisés. Meu Deus. Então, tipo assim, quando eu via, e eu sempre tive um amor muito grande pela palavra, e eu via as pessoas falando da palavra, e eu ficava apaixonada por aquilo, e eu falava, meu Deus, que maravilhoso, sabe? E aí eu falava, não tem como. Não tem como aprender isso tudo, sabe? É muita coisa. E, tipo, e é uma coisa que me acompanha até hoje. Quando eu vejo alguém falando assim, e eu falo, caraca, eu queria ser assim, eu queria ter esse domínio, esse controle, sabe? E entra todas as outras coisas, a nossa personalidade, o nosso jeito. E aí você fica, tipo... Eu lembro que tinha uma época também... Olha, eu contando todos os meus podres no podcast. Que ótimo, a gente adora. Que eu orava e aí tinha uma menina específica, assim, uma querida, assim, e ela falava baixinho, assim, ela era super bonequinha, tipo tu, assim, super bonequinha, sabe? Eu falava, caraca, eu fico rindo alto, eu falo alto, eu faço escândalo. Eu não consigo nem me controlar, como que Deus vai me usar desse jeito? E eu colocava todas essas coisas até minhas que Deus usa como impedimento. Eu colocava as minhas características, a minha personalidade que hoje Deus usa como um impedimento para agir de Deus. Justamente por limitar quem Ele é. E por não saber como Deus... E não conhecer verdadeiramente a Deus na profundidade, né? Porque eu acho que quando a gente conhece mais a Ele, a gente começa a entender que Ele não olha para aparência e todas as outras coisas que a gente sabe, né? E aí... Eu fiquei um bom tempo nesse, sabe? Até Deus me trazer para esse lugar de... É você. É você. Eu acho que agora que eu também tenho conseguido entender mais isso, de que... É porque, sei lá, eu lembro muito de uma palavra em Jeremias que fala que a palavra de Deus é como fogo nos nossos ossos, que queima, assim, e que eu não posso contê-la, e que isso tem... Jeremias fala, né? Eu tenho... Como se ele tivesse sentido morrendo, assim, por tentar conter essa palavra. E é como se eu chegasse num estado onde Deus me levasse até o teto, assim, tipo assim, onde eu realmente sinto que eu não consigo conter isso que tá dentro de mim. E eu preciso colocar pra fora porque as pessoas precisam de Deus, sabe? Sim. Tipo, é uma coisa além de mim, tipo... E eu acho que quando, igual você falou, né? Quando a gente começa a conhecer melhor o Senhor... A gente vê esse lugar, porque no coração de Deus tá essas pessoas. Sim. E aí, se eu começo a conhecer Deus, conhecer o coração dele, conhecer o que ele ama, é impossível eu não querer fazer algo por aquilo que ele tanto deseja, por aquilo que ele tanto almeja, assim. E aí, eu acho que é uma desconstrução mesmo de Deus fazendo a gente perceber que isso não é uma limitação pra mim, sabe? Eu sou muito maior do que isso. Você também, tipo, não precisa se colocar nesse lugar porque você não é mais isso que você acha que você é, sabe? Você não é mais definida por aquilo que você pensa, você não é mais definida pela sua família ou por aquilo que você deseja ser, você é definida por mim. Então, as minhas palavras são a sua direção, sabe? Eu acho que eu tenho tentado me apegar muito nisso, tipo, naquilo que Deus vê, naquilo que Deus fala, naquilo que ele tá realmente dizendo pra mim e tentado me desligar um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que eu me comparo, daquilo que eu até desejo ser. Eu tenho tentado me desligar desses lugares, assim, pra realmente conseguir ouvir a Deus e saber o que Ele quer, assim. Acho que talvez esse seja um caminho pra quem deseja, tipo, cumprir os propósitos de Deus, assim, é tentar se desligar das suas convicções, assim, e tentar conhecer mais o Senhor, entender o que Ele está dizendo sobre você e tornar aquilo muito mais importante do que o que você está vendo, do que o que você acredita. Não sei.
Sim, é isso. E você tocou num ponto muito, muito importante, né? Que é o contexto familiar, né? Eu acho que o contexto familiar, ele pega, né? Ele pesa um pouco às vezes, né? Tipo, você olhar para o lugar de onde você veio, para a realidade da sua família e tudo mais. E às vezes a gente fica parada nesse lugar também. Às vezes a gente para na limitação de, tipo, mas, sei lá, o meu pai não é um pastor, né? Às vezes não precisa ser pastor, mas aquelas coisas que a gente vê, assim, que a gente se inspira, né? Naquelas famílias, tipo, sei lá, esses dias eu tava vendo o Douglas Gonçalves orando pela filha dele. Chorei. Foi no batismo dela, Foi. né? E eu falei, caramba, como eu queria ter vivido isso. Nossa, cara. Coisa mais linda, sabe? E assim, não que isso não impede, isso é importante demais, né? Então, não é à toa que os lares foram afetados, né? Que Satanás foi direto nos lares, porque a nossa família, ela influencia tudo que a gente é e tudo que a gente faz. É muito importante. Mas esse também não é um impedimento para Deus. E é um ponto, assim, que eu acho que é um dos mais difíceis da gente entender, perceber. E aí tem os dois lados, né? O lado de entender que a minha família, o lugar de onde eu vim, a estrutura que eu tenho, né, familiar, às vezes muito desestruturada, não é um impedimento, não é. E o que eu faço com isso? E também o fato de que eu não posso deixar de viver os planos de Deus para minha vida por conta do meu contexto familiar, no sentido de me responsabilizar por eles, né? Eu vejo muito isso, assim, conversando com meninas e tal. Um senso de responsabilidade pela conversão da sua família. Então, tipo, como que eu posso servir a Deus se a minha família ainda não serve? Como que eu posso ir e deixar a minha família para trás? Sabe? Então, são duas coisas que atrasam a gente se a gente não entende, né? E como é que é isso para tu? O que tu quer compartilhar sobre isso? Eu acho que além dessa coisa, tipo, da gente achar que é um impeditivo, eu acho que dentro disso também tem algumas pessoas que também colocam isso como limite, sabe? Eu sinto que quem tem uma família desestruturada... Eu vim de um lugar onde a minha família não é completamente estruturada. E eu já tive conversas onde as pessoas meio que me definem por isso também, sabe? E isso é muito importante de também definir não, mas, tipo, pontuar. Porque às vezes a gente tá liderando pessoas e a gente coloca elas dentro dessa caixinha também. A gente rotula as pessoas, né? Exatamente. E aí, se a pessoa veio do mundo, ela é uma ex-viciada, uma ex-drogada. Se a pessoa tem uma família desestruturada, tudo que ela é referente a isso. E não. E às vezes eu recebia, tipo assim, até palavras, às vezes as pessoas vinham orar por mim sobre situações que no meu coração já estavam resolvidas. Mas por alguém saber, tipo, o que acontecia dentro da minha casa e tal, traziam isso de novo como forma, tipo assim, de me reafirmar nesse lugar. E eu já, tipo assim, já tinha superado, passado, né? Já tava tudo bem, eu tô, sabe, tudo tranquilo. É claro que Deus... são lugares, assim, que a gente vai descobrindo que a gente nem sabia que tinha, né? Tipo, às vezes você resolve, igual você falou, né? A gente resolveu uma área, mas aí depois a gente vai mais fundo. Putz, essa aqui não foi, ainda não foi tão solucionada. Mas o que eu vejo, assim, que tem me ajudado bastante a não ter mais isso como definição de quem eu sou, é realmente pensar que a partir do momento que eu encontrei Jesus, ele me deu um novo ponto de origem agora. Então, tudo que eu vivi antes disso, todas as coisas que os meus pais fizeram, não definem mais o trajeto que eu vou percorrer agora. Agora, o meu novo pai, que é o pai perfeito, me ensinou coisas que eu posso seguir. Agora, o meu ponto de referência não são mais as coisas que os meus pais faziam. O meu ponto de referência é o que Jesus fez. Então, eu preciso imitar a ele. Eu acho que talvez o que tem sido difícil para as pessoas é se desprender desse lugar mesmo. De entender que eu não sou mais refém, sabe, daquilo que aconteceu na minha história. Agora eu fui capturada por Deus, eu fui resgatada por Ele.
E ele é o meu novo lugar. Ele é o meu novo ponto de partida mesmo. E eu esqueci tua segunda pergunta, não lembro qual era. Eu falei sobre não deixar que seja um limitador e não se sentir responsável Tá. por levar a sua Esse família. É muito difícil. Esse é. Caraca, esse é muito difícil. Pô, esse é muito difícil. Eu acho que uma coisa importante também que eu tava pensando enquanto você tava falando é que isso é muito importante, tipo, a nossa família é realmente a nossa base, assim. E quando isso é desestruturado, isso acaba influenciando nas nossas vidas, assim, de maneira ruim, se ela foi desestruturada, né? Mas eu aprendo com Deus também que todas as coisas cooperam pro bem. Então, a partir desse momento, cara, mesmo que tenha acontecido algo muito ruim dentro da sua família, que tenha te marcado, assim, de uma maneira muito negativa, o Senhor consegue transformar isso, sabe? Ele ainda é poderoso para fazer com que isso coopere pro seu bem, assim. E sobre essa questão de trazer a nossa família, eu aprendi uma vez no psicólogo que eu fui, de que não tem como eu solucionar um problema que tem dois lados, assim. Então, se eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe, por exemplo, eu não consigo fazer a parte dela. Eu sou responsável só por aquilo que eu faço. E às vezes a gente tenta forçar um relacionamento perfeito com a nossa família depois que a gente vira cristão. Ou caramba, agora eu preciso consertar todos os erros da minha casa e tal. Você não consegue fazer isso porque você não é responsável pelos atos dos seus pais, da sua família, do seu irmão. Isso vai ter que ser responsabilidade deles. Então, isso, quando o meu psicólogo me falou isso, ele me disse, cara, você não vai conseguir ter o relacionamento que você imagina com a sua mãe, porque se ela decidiu não ter esse relacionamento, você não vai conseguir ter. Não tem como, E isso cabe para todas as coisas dentro de uma vida familiar, sabe? Às vezes, a sua convivência com os seus familiares não vai ser da maneira que você imaginou, porque às vezes eles não decidiram ter essa convivência tão desejada, assim, tão perfeita. E o que Deus começou a me ensinar também é que a minha responsabilidade é orar por eles, a minha responsabilidade é fazer com que eles tenham essa consciência que eu tive, para que assim a gente consiga se encontrar, sabe? Para que assim o nosso relacionamento consiga melhorar. Eles precisam de Deus, então o que eu posso fazer é tentar levar mais do Senhor para eles, mas não vai ser pelas minhas mãos que isso vai ser transformado, sabe? Não tem como, assim. Existem coisas que eu posso, que vão melhorar o nosso relacionamento por eu conhecer a Cristo, mas tudo não vai ser resolvido porque existe uma responsabilidade que é só deles e que vai ter que ser uma decisão que eles vão ter que tomar. Sim. E existe também uma necessidade da gente desconstruir uma expectativa no outro, né? Uma expectativa na resposta do outro. Então, eu tô vivendo determinada coisa com Deus maravilhosa e Deus está falando super comigo. E aí você espera que a pessoa da sua família que você ama, que é preciosa para você, mas que não conhece Jesus, te incentive. Aí você chega falando e tal, e a pessoa... Porque ela não tem como dar o que ela não tem. A gente precisa aprender a não esperar do outro aquilo que ele não tem. Cada um dá o que tem, né? Então, eu acho que, pensando nessa questão familiar, principalmente, a melhor maneira da gente influenciar as pessoas que a gente ama, e não só família, né? Amigos, né? Eu tenho amigos tão preciosos, assim, vivendo. Sabe? Eu preciso viver Cristo tão intensamente a ponto deles olharem para mim e falarem, eu quero isso. Porque o testemunho é a melhor maneira de mostrar para essas pessoas quem Jesus é. E não tentar fazer isso com meu esforço, com muita fala, E a gente vê tanto problema familiar por isso, né? Por uma imaturidade, às vezes, né? Principalmente no início, né? Que você tá naquela loucura, assim, com Deus. E você, tipo, quase sai gritando pela rua que Jesus é bom. E você quer que todo mundo venha também. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. E se Jesus respeita imagina eu. as escolhas das pessoas, como que eu posso querer impor, por mais que eu ame aquela pessoa e eu quero bem pra ela, eu preciso respeitar
Exatamente. Eu acho que é muito difícil, dentro da família, assim, a gente ganhar alguém só falando. Acho que é Sim, um dos sim. caminhos mais difíceis, assim. Porque, principalmente dentro da nossa casa, porque é o lugar onde a pessoa mais tem contato com o que a gente faz, assim. Então, essa pessoa tá muito mais Sim, ligada naquilo que a sim. gente tá praticando Do que no que do a que o gente que eu tá tô falando. falando. Exatamente. Os meus pais me conhecem como ninguém, assim. Eles sabem todos os meus defeitos, até aqueles que eu imagino que eu não tinha, assim. Então, eu acho que eles só vão ser transformados à medida que ele perceber essas minhas mudanças de atitude, sabe? Onde eles veem que eu tô mais paciente, onde eles veem que eu sou mais perdoadora, onde eles veem que eu tenho mais amor para dar. Então, eu acho que falar, gastar a nossa saliva, assim, talvez seja o lugar mais desgastante e que também talvez não dê certo, assim. Acho que a gente tem que falar com o Senhor e usar, tipo assim, desse lugar de fala mais em oração mesmo. Em oração, sim. Do que... E fazer, tipo assim, algo que demonstre o Senhor, sabe? Eu teve uma virada de chave, assim, tipo, na minha mente, quando eu percebi que eu não precisava retribuir o que os meus pais me deram. Então, os meus pais não foram pais que me deram tanto carinho, então eu vou retribuir essa falta de carinho com eles também. Deus começou a me dizer que não, eu precisava, tipo, cobrir eles com aquilo que eu tava recebendo de Deus. Então eu recebo de Deus muito amor, eu recebo de Deus muito carinho, eu recebo de Deus muita atenção. Então agora eu posso dar isso pra eles, sabe? Sim, sim. Porque eu tenho recebido isso do Senhor. Então, sair desse lugar também, tipo, de só querer receber algo dos nossos pais, mas caramba, eu vou me posicionar como alguém que dá, sabe? Sim. Como alguém que... Porque a Bíblia fala isso, tipo, é melhor dar do que receber. Sim. Então, se posiciona nesse lugar de, poxa, eu vou oferecer pra eles aquilo que eles nem me ofereceram, assim, na vida. Porque às vezes era isso que eles precisavam também. Alguém que se colocasse nesse lugar por eles, sabe? Uhum. Eu sinto que às vezes a gente tem muita pouca compaixão pelos nossos pais, assim. Porque é igual você disse, tipo... Às vezes o contexto deles também foi ruim. Eles não sabem o que eles estão fazendo também. Eles são pessoas como nós, assim. Eles estão precisando tanto quanto nós, né? E aí eu fico nesse lugar de cobrança, de exigência, de você precisa ser alguém que eu imaginei que você seria. E às vezes se você se coloca nesse lugar de, poxa, eu compreendo você, eu tô aqui por você, eu quero ajudar você quando você precisar. Às vezes isso vai fazer com que isso constranja o coração dos seus pais e eles percebam que é o Senhor fazendo algo assim. E olhem pra Deus, né? E tem uma perspectiva também que se a gente parar para pensar, né? Aqueles que nasceram num lar estruturado e tudo mais, e tem todas essas referências, e por mais que eles sejam muito amados pelos pais deles e tenham tudo, né? Que a gente sabe que é importante, existe um nível e um lugar que só se sacia no Senhor. Cara, eu fico vendo isso, porque eu vou até usar de exemplo uma discípula minha. Acho que ela deixa eu usar ela. Tu conhece ela? Tô com uma garganta ruim. A Annalise, ela veio de um contexto familiar, assim, muito maneiro. Os pais dela são incríveis, sabe? Eles são pastores também, e aqueles pastores legais. e ela teve toda, assim, toda uma estrutura mesmo, assim. Só que existe um ponto da nossa vida que eu acho que todo mundo chega, onde realmente os meus pais não vão conseguir chegar comigo. Às vezes porque eu vou casar, às vezes porque os meus pais podem falecer. Sabe, se eu concentro todas as minhas expectativas naquilo que os meus pais me oferecem, ou dependo deles dessa maneira assim, tão sabe, coloco meu coração realmente naquilo Você que eles... constrói a sua vida ali em cima do relacionamento dentro da família só também, né? Isso, uma hora, a vida vai me tirar isso, entende? Sim. E eu vou ter que depender de Deus. Eu vou ter que depender daquilo que Ele me oferece, assim. Então, quanto mais rápido eu encontro esse lugar de suficiência, assim, de saber que Deus realmente é tudo que eu tenho, é dele que eu preciso depender, assim, quanto mais rápido a gente achar esse lugar, acho que
menos insatisfeitos, menos frustrados a gente vai ser, sabe? Porque até, é igual você tá falando, até essas pessoas que vieram desse lugar estruturado, que deram todo o suporte pra elas, uma hora alguma coisa vai acontecer e ela vai perceber que ela não vai poder depender completamente deles. Porque eles não são pessoas com a perfeição de Deus, assim, sabe? Eles não são pessoas que vão conseguir preencher esse lugar totalmente mesmo. Só Deus consegue. E a gente está falando num contexto familiar, mas isso se dá em qualquer outra área, né? Qualquer coisa onde a gente se apoie. Que não seja Cristo, não é um lugar seguro. Exatamente. Né? Isso num relacionamento, numa relação com vida financeira, com objetivos de estudo. Eu conheço também histórias assim de pessoas que a vida toda se baseia em ter um diploma, em crescer, em ser bem-sucedido, em ter uma carreira de sucesso, como se isso, sabe, fosse trazer para ela aquilo que só Cristo pode trazer. E isso em todas as áreas. Então, em qualquer momento que a gente não se apoie em Cristo, a gente sofre esse mesmo, sabe? A gente cai no mesmo lugar, né? A gente cai nessa mesma dificuldade. E parece meio burro, né? Tipo assim, não, mas no sentido de... Pode falar burro, mas não tem problema. É porque se tu for pra pensar, realmente todas as coisas que são dessa terra podem ser tiradas de nós, tipo, todas as coisas, até a vida de alguém, tipo, todas as coisas podem ser tiradas de nós. Tanto o dinheiro, o trabalho, o relacionamento que eu tenho, tipo, tudo isso pode uma hora acabar e sumir, mas o Senhor não, sabe? Ele é alguém eterno, assim, tão firme, tipo, não tem como realmente construir a nossa casa sobre a areia se a gente faz uma coisa dessas. Então, eu acho que é legal também a pessoa que não vem de uma família estruturada perceber isso, porque quando ela vê que, caramba, realmente, até quem tem uma família legal vai ter que depender do Senhor como eu dependo. Sim. Porque vai ter que, entendeu? Não tem opção. Não tem saída, né? Você vai ter que ir pra se você quiser realmente viver uma vida com o Senhor, né? Senão, fica aí frustrado. Sim. E a última coisa que eu tinha notado aqui sobre essas questões que nos impedem, né? Era... eu percebo também uma dificuldade, assim, para receber de Deus o perdão, sabe? A gente não vive os planos de Deus porque a gente não recebe dele o perdão que a gente tem acesso e fica numa vida de se martirizando ali, tipo, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E real, a gente não merece, né? Não tem essa, a gente não merece. Mas ele já nos deu, né? Ele já nos perdoou. Então, todas essas coisas precisam ser colocadas diante de Deus para dizer assim, beleza, eu não sou perfeito, eu tenho os meus altos e baixos, a minha família pode não ter sido a mais perfeita, só que o Senhor me chamou. O Senhor quer me usar, o Senhor quer fazer. E eu só posso depender dele para viver tudo que ele tem para minha vida, né? Tem alguma coisa em relação a isso que você queira pontuar? Sobre perdão, sobre se sentir amada por Deus, porque eu vejo muito também essa mesma dificuldade, assim, numa maioria de meninas também, de se sentir amada e perdoada por Deus. Às vezes até se sente perdoada, mas não se sente amada, sabe? Eu acho que às vezes a gente leva pra esse lugar do sentimento porque realmente às vezes a gente não se sente, né, dessa maneira. Mas eu acredito que conforme você vai crescendo no Senhor, você vai entendendo que maior do que o seu sentimento é aquilo que Ele fala. Então, eu acho que à medida que eu vou tornando importante a palavra dEle, o que Ele é, tipo, à medida que eu vou tornando isso mais importante, eu vou conseguindo entender que mesmo que eu não me sinta amada, eu sou. Até que o meu sentimento, tipo, se renda ao Senhor, entende? Porque às vezes eu realmente não me sinto amada, mas eu preciso lutar contra a minha mente e contra o meu sentimento, expondo ele à palavra de Deus, assim. Então, mesmo que eu não me sinta amada, eu vou dizer pro meu coração que eu sou amada, assim. Que eu tenho o perdão de Deus. Eu não vou
ser refém também desse sentimento, sabe? Eu acredito que a gente precisa caminhar mais nesse lugar de maturidade, assim. Sim. Onde mais do que eu sinto, mais do que eu penso, existe uma palavra de Deus que é muito mais importante do que essas coisas. E eu preciso submeter todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos a ela. Então, eu sei que parece meio racional demais, ou até, não sei, tipo, não é assim na prática que funciona. Eu sei que pode ser que o sentimento continue ali, mas se eu realmente vou tornando a palavra de Deus mais importante, eu tenho completa certeza, porque eu vi isso acontecer na minha vida, onde os meus pensamentos e os meus sentimentos se renderam ao Senhor. E eu comecei a abrir o meu coração para que eu também sentisse esse amor de Deus, sabe? E precisa ser algo contínuo, assim, porque vão existir situações na nossa vida que vão fazer com que esse sentimento de não ser amada voltem, sabe? Só que se eu realmente acredito, na verdade, que eu fui escolhida pelo Senhor, isso não vai abalar o meu coração, sabe? Porque maior do que isso é aquilo que Deus está falando sobre mim. Então a gente precisa, eu acho que talvez trazer essa importância mesmo de que, caramba, Deus é muito mais importante, aquilo que Ele fala é muito mais verdadeiro do que o que eu sinto, do que eu acredito, assim. E eu não sei, esse lance do perdão, eu acho que também é uma coisa complicada, porque é muito difícil mesmo. E eu acho que quando você não tem essa consciência de que você é perdoada, isso realmente te impossibilita, tipo assim, de se achegar ao Senhor, de fazer coisas pro Senhor. Mas eu continuo indo pra esse mesmo lugar de que conheça mais a Deus, sabe? Conheça mais quem Ele é. Conheça mais o coração dele. Você vai ver que isso faz parte do caráter de Deus. Ele é um Deus perdoador. Então, não tem como Ele fugir de quem Ele é. É isso que Ele demonstra. E eu preciso confiar mais nisso do que no meu sentimento. Eu preciso confiar mais nisso do que naquilo que eu penso a respeito de perdão sobre mim. E eu acho que é isso que é o legal de viver o Senhor, viver uma vida com Ele, assim. Porque eu não sou mais refém desses lugares, sabe? E eu preciso me posicionar com firmeza mesmo, tipo, comigo internamente, sabe? Não é nenhuma coisa que as pessoas vão ver, assim. Mas é Deus, sei lá, quando eu for fechar a porta do meu quarto, for orar e eu for expor todos esses sentimentos pra Deus, de eu dizer pro meu coração, não, eu confio no Senhor, eu confio no caráter dele, Ele me perdoa, sabe? Ele transforma a minha vida, Ele transforma os meus pecados, Ele tem poder suficiente para mudar o meu caráter, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso. Então, acho que repetir essas verdades. Davi fazia muito isso, ele dizia isso pro coração dele, pra alma dele, porque está tão abatida, sabe? Confia no Senhor. E eu acho que às vezes é nesse lugar que a gente precisa praticar mais. Em vez de eu só me lamentar, tipo, de eu só, eu não me sinto, eu não consigo, eu não... Eu já fui muito essa pessoa, eu acho que eu ainda sou, às vezes, um pouco. Mas Deus tem me ensinado que conforme eu vou me apropriando das verdades que Ele tem pra mim, isso vai transformando o meu modo de pensar e de sentir. Entende? Sim. Quando você falava, a minha cabeça fica indo e voltando, né? Tem um monte de coisa que tu falou que eu nem peguei, que a minha cabeça vai indo e voltando. Sim. Eu achei que o companheiro tinha botado uma água aqui pra Puxa vida, tô a caneca. Era pra mim, porra. Desculpa. Tudo bem. Mas eu me lembrei de um momento, né, onde eu me senti muito amada por Deus, assim, tipo, eu saí de um culto, não me lembro qual tinha sido a palavra, não me lembro o que tinha acontecido no culto, mas eu morava ali na Rua Teresa, né, e eu subia a pé todos os dias depois do culto e tal, e eu subindo e ouvindo um louvor sobre o amor de Deus, e eu andando e ouvindo louvor, e de repente, assim, eu senti o amor de Deus de uma maneira, tipo, é inexplicável, né? Quem nunca viveu foi essa loucura, né? Tipo, você não consegue explicar, né? Mas eu senti, assim, de uma maneira muito verdadeira a presença de Deus. E Deus dizendo, eu amo você, sabe? E eu nunca mais me esqueci, porque eu tava, tipo, sozinha, andando no meio da rua, ouvindo um louvor. Eu nem tava
pensando nessa minha necessidade de me sentir amada por Deus. Mas Deus, ele dá o que a gente precisa. Aham. E ele sabia que eu precisava entender essa verdade de uma maneira que mudasse as minhas atitudes, Aham. né? Porque a gente se trata como a gente se sente, né? Então, se eu não me sinto amada por Deus, eu aceito não ser amada. E eu não me trato como alguém amada, e eu aceito pessoas que me tratem dessa maneira, e eu aceito lugares que me tratem dessa maneira. E eu lembro que depois desse dia, a minha percepção do amor de Deus, assim, mudou de uma maneira surreal. Você entender, cara, Deus me ama, sabe? Aham. E eu acho que Deus fez isso justamente porque eu tinha muita dificuldade de me ver como essa pessoa, porque, né? Aham. Aquela Várias questão coisas. toda, né? Perdão e tal, né? Faz muita coisa na vida. E eu tinha essa demanda dentro de mim, né? Mas eu não estava orando por isso, eu não estava entendendo que isso estava me impedindo, sabe? Mas eu entendi naquele momento que eu Nossa, isso é muito legal. precisava sentir o amor de Deus. Isso é muito legal. Porque mostra muito da soberania de Deus também, né? Sim. Tipo, dele saber o que você precisa, dele entregar aquilo que você precisa. E ele faz exatamente aquilo que a gente... E, tipo, nunca mais eu tive dúvida do amor de Deus, assim. Eu acho que uma coisa que é legal é igual você tá falando, você nunca esqueceu isso, assim, isso sempre tá guardado, assim, num lugar especial da sua memória e tal. E provavelmente nos dias em que você não se sente tão assim, você traz isso como lembrança, sabe? E eu acho isso bom também, tipo, às vezes a gente se esquece muito rápido das coisas que Deus faz por nós, assim. E aí eu fico tão dentro desse sentimento de que eu não sou amada por Deus e em vez de eu me lembrar dessas coisas, me lembrar daquilo que Deus já fez por mim, me lembrar não só das coisas da minha vida, mas daquilo que Ele fez mesmo na cruz, assim, me lembrar de que, caramba, isso é muito mais importante, muito mais, sabe? Enfim, acho que a gente se esquece muito rápido mesmo daquilo que Deus faz por nós. Deus também já fez várias coisas, assim, que me fizeram me sentir muito amada. E às vezes a gente fica sempre querendo talvez algo novo, mas a gente não dá tanto valor pra Aquilo que ele já fez, né? E para valorizar isso e viver isso, né? Porque não é só entender, né? Algumas coisas a gente acha que é só no racional e tal. Não é só entender que Deus me ama, é viver como quem é amado por Deus. Isso muda tudo. Precisa mudar realmente quem eu sou, assim. É muito difícil isso. Mas Deus é bom. É difícil, mas óbvio que dá, porque Deus faz, dá. É Ele quem faz, né? É Ele quem faz. A gente vai encerrar, mas eu queria falar sobre a história de Oséias um pouquinho dentro... A gente falou muita coisa, né? Mas eu me lembrei também dessa história quando eu estava pensando sobre o que a gente ia falar, né? E é um profeta, né? Que o Senhor manda que se case com uma mulher que se vendia. Não pode falar a palavra do que falou. Senão cortam a gente. E aí o Senhor manda ele casar com essa mulher, tirar ela daquele lugar, casar com ela e amar ela. E aí o profeta obediente, né, vai lá, tira aquela mulher daquele lugar de uma vida imoral e casa com ela e tem filhos com ela. Mas a história fala que ela volta para esse lugar. E assim, é uma história para exemplificar, né, a história de Deus com o povo dele, né, a maneira como o povo se vendia, né, e flertava com os outros deuses e tal. Mas em determinado momento, assim, quando eu estava lendo essa história, eu comecei a pensar em quem era essa mulher. Porque Deus usou essa história para falar sobre o povo, mas era uma mulher. Era uma pessoa de verdade que vivia aquilo. E eu fiquei pensando no que fazia com que aquela mulher voltasse para aquele lugar, sabe? E às vezes a gente não vive os planos de Deus porque a gente volta para aquele lugar. E aí eu fiquei pensando... será que aquela mulher foi ensinada pela mãe dela a estar ali? Será que aquele era o lugar que ela tinha mais memórias familiares? Será que aquele era um lugar onde, de alguma maneira, ela se sentia segura? Sabe? E o fato dela não conseguir encarar essa nova oportunidade, sabe? Porque viver os planos de Deus
é entender a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós, que nós não merecemos, que nós somos indignos mesmo, mas que Ele nos ama. Né? O Senhor mandou uma pessoa para resgatar ela dali, né? E aquele lugar pode representar tudo o que a gente falou, pode representar a nossa família, pode representar o nosso passado, o nosso pecado, representa muitas coisas, né? Mas cabe a nós pegar nas mãos do nosso resgatado e ter uma vida diferente, viver os planos dele, que são imensamente maiores e melhores do que o nosso, são perfeitos, né? Profundos, plenos, né? E pegar nas mãos de quem é confiável, de quem é completamente digno de confiança e falar, eu vou viver uma nova história, sabe? Então, eu fiquei com essa história no meu coração para compartilhar, para a gente fechar aqui e pensar se nós estamos vivendo dessa maneira, se a gente está vivendo os planos de Deus ou se a gente está voltando para o lugar da nossa comodidade, para o lugar onde a gente se vende, onde a gente vende quem a gente é no mais profundo, né? Onde a gente está mais acostumado, né? Nossa zona de conforto, né? Porque os planos de Deus sempre vão tirar a gente desse lugar, né? E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que é muito difícil, de verdade, sair desse lugar onde a gente está acostumado. Mas quando eu olho pro Senhor, assim, e vejo que Ele é essa pessoa segura, firme, confiável mesmo, assim, vale a pena se entregar, sabe? Eu acho que talvez seja isso, assim, às vezes a gente não entrega por completo. E aí por isso que a gente retorna pra esse lugar. E viver uma vida com Deus exige entrega total. Total, total, total. 100%. E vale a pena, tipo assim, é uma coisa que vale muito a pena. Porque é pra esse lugar bom que Ele tá levando a gente, sabe? Esse lugar de bondade, assim, de justiça, sabe? Mais do que aquilo que eu penso, assim, é tipo um lugar muito maior, muito melhor. Vale muito, muito, muito a pena. É verdade. Amém. Vou ler então Isaías 43:8, né? Só pra gente fechar. Que diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas e nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu queria fechar com esse versículo tão especial para lembrar a mim, lembrar você, lembrar todo mundo que assistiu a gente, o nosso bate-papo, de que o Senhor tem coisas novas para nossa vida, né? Que Ele tá fazendo sempre algo novo e que a gente só precisa aceitar, pegar na mão dele e ir. Amém. É verdade. Foi muito bom. Muito bom, né? Gostei também. Você que ficou aqui com a gente, pega essa palavra, ora sobre isso. A minha oração é para que você se sinta realmente amado, amada por Deus, para que você pegue nas mãos dele e viva uma vida nova, se permita viver os planos de Deus, porque a gente começou perguntando, né, o que precisa para viver os planos de Deus? Só precisa de Deus, só isso. O restante ele vai fazendo, tá bom? Quer falar alguma coisinha para despedir? Não, foi ótimo. Um beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.